Pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula, certo? De ecologia, parte introdutória, os primeiros conceitos. Estávamos falando na aula anterior sobre os níveis de organização da ecologia e agora nós vamos estudar as populações em si, certo? Veja que nós falamos que os níveis de organização que a ecologia estuda é populações, ó, só para relembrar, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Na aula de hoje, a partir deste momento, nós vamos estudar aí as populações, tá? E a primeira parte do estudo das populações é a densidade populacional, certo? A densidade populacional, essa ideia de densidade vem lá das ciências físicas, né? Por exemplo, e da química também. Densidade, nós teríamos massa sobre volume, né? A massa, uma unidade ali de massa, né? Massa sobre volume, uma ideia de centímetros cúbicos, quilogramas por centímetros cúbicos, tá? Então, na densidade populacional, nós vamos ter o número de indivíduos que vivem em uma determinada área, tá? Então, ó, vejam, o que é a densidade populacional? É o número de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área ou volume, tá? Quando a gente fala em volume, a gente está falando em habitats aquáticos. Lembra que eu falei que uma gota d'água pode ser um ecossistema? Então, vamos calcular, por exemplo, a quantidade de bactérias que está ali presente naquela gota d'água, certo? Então, nós vamos contar o número de indivíduos e vamos dividir pelo volume da gota de água, nesse caso. Mas quando nós estamos falando em animais terrestres, por exemplo, que vivem numa superfície, então superfície é área, certo? Então, nós vamos ter aí o número de indivíduos dividido pela área que eles estão ocupando ali. E fato interessante é que a densidade populacional, ela é diretamente, tá? Ela é diretamente proporcional ao número de indivíduos. Quanto mais indivíduos eu tenho, maior densidade populacional. Eu acho que isso é meio óbvio, né, para nós, a gente entender, tá? Então, se eu for numa festa em praça pública, a densidade de pessoas ali vai ser maior pelo aumento de pessoas. Então, quanto mais pessoas eu tenho, maior a densidade populacional. No entanto, a densidade populacional ela é inversamente proporcional à área ou volume. Quanto maior a densidade, então menor a área ou volume. Mas a gente pode ficar mais claro na nossa cabeça o seguinte. Eu vou numa festa, numa praça pública de, sei lá, 50 metros quadrados. Eu estou colocando só um exemplo, tá, gente? 50 metros quadrados a gente sabe que não é grande coisa, não dá nenhuma praça. Mas vamos lá. Uma área com 100 metros quadrados. E eu tenho ali 100 pessoas. Então, a densidade populacional, a ideia vai ser de quê? Uma pessoa por metro quadrado. Agora, imagine que eu diminua a área. Eu coloque agora uma festa para 50 metros quadrados. A área diminuiu para 50 metros quadrados, mas eu mantenho o número de pessoas, 100 pessoas. O que é que eu vou ter agora? Eu preciso de ali vou distribuir 2 pessoas a cada metro quadrado. Concordam? Então vejam, a densidade populacional ela é diretamente proporcional ao número de indivíduos e ela é inversamente proporcional à área ou volume ocupado por aqueles indivíduos, tá? E quais são os fatores que determinam a densidade populacional? Os fatores, os primeiros são taxa de natalidade, o número de indivíduos que nascem, certo, naquela área dentro do intervalo de tempo, a taxa de imigração. Vamos lá. Taxa de natalidade e de imigração. Esses fatores aumentam ou diminuem a densidade populacional? Eles aumentam, tá? Vou colocar aqui, ó. Aumenta a densidade, certo? Aumenta a densidade. Por quê? Está nascendo mais indivíduos. Está entrando naquela área mais indivíduos. Imigração e emigração. Aqui a gente vai trocar aqui. Ó. Aqui é emigração, certo? A ideia de emigrar, de sair. Então, ó, taxa de mortalidade e taxa de emigração, saída, tá? Isso aqui eu vou colocar de forma de seta, diminuir a densidade populacional e esse aqui vai aumentar a densidade populacional. Então, nós já temos aí um ponto muito grande. Se na questão aparecer, é claro que as bancas não vão fazer isso colocar de forma tão direta. Mas se ele perguntar assim, dentre os fatores abaixo, assinar aquele que contribui para o aumento da densidade populacional de uma determinada espécie. Bom, aí nós teríamos alguns exemplos e teríamos 2 respostas possíveis, tá? Quem vai aumentar a densidade populacional? A taxa de natalidade, isso fica claro porque está nascendo mais indivíduos,
Então está aumentando o número de indivíduos. E a taxa de imigração, ou seja, indivíduos estão entrando naquela população, certo? Então, isso vai com certeza aumentar a densidade populacional. E o contrário, o que vai diminuir a densidade populacional? A taxa de mortalidade, está morrendo mais indivíduos do que está nascendo, então a densidade populacional está diminuindo. E está indo embora muitos indivíduos, tá? Muitos indivíduos estão saindo daquela população. É claro que o número de indivíduos está diminuindo, portanto a sua densidade populacional também irá diminuir. Ok? Continuando, os fatores que alteram o tamanho da população. Veja, nós estamos falando aqui de densidade populacional. Agora nós vamos falar de tamanho da população. Então, todas as populações possuem potencial para crescer. Ou seja, ele tem a possibilidade e a potencialidade de crescimento. Tá? Exemplo, um único casal de pássaros chocando 6 ovos por ano. Então, nós temos 6 ovos por ano, ele vai conseguir ter 6 filhotinhos. E com mortalidade zero. Isso aqui é só uma hipótese, tá? Mortalidade zero, ou seja, não morreu nenhum. Produziria, ao final de 15 anos, cerca de 10 milhões de descendentes. Já pensou? A ideia é o seguinte, ó. No primeiro ano, 6 ovos, certo? 6 ovos. No segundo ano, mais 6. No terceiro, mais 6. Aí, não vai dar. Vai sim, porque lembra que esses 6 ovinhos aqui, ó, se não morrer um passarinho, eles também vão se reproduzir, certo? Então, nós teríamos o seguinte aqui, ó. Tempo em horas. Isso aqui, possivelmente, representa essa curva exponencial aqui, ó. Lembra que a matemática faz parte da ecologia. A ecologia estuda bastante a matemática, certo? Então, aqui nós temos tempo em hora, não condiz com esse exemplo aqui dos passarinhos. Esse aqui é o exemplo mais comum para a população de bactérias. Então, vejam, na hora zero, ou seja, quando começou o tempo, começou a ser cronometrado, nós tínhamos inicialmente 100 indivíduos. Depois de 1 hora, nós temos ali 200 indivíduos. 2 horas, 400, e assim sucessivamente. Só que vejam, eles estão crescendo aqui, ó, de maneira exponencial. No começo um pouquinho mais lento, mas a gente percebe aqui, ó, que possivelmente na hora 5, tá, fazendo essa leitura desse gráfico aqui, e é interessante a gente aprender a ler gráficos, certo? Porque a biologia, principalmente dentro do campo da ecologia, ela não vai vir seca perguntando os conceitos, ela vai colocar as aplicações, certo? Então nós temos aqui, ó, na hora 5, a curva de crescimento populacional ela começa a se acentuar. Tanto é que em 10 horas, numa população de bactérias, que iniciou-se com 100, em 10 horas, nós vamos ter 102.400 bactérias. Então, imagina você contrair uma bactéria, por exemplo, o ambiente ali está propício para ela crescer, para se multiplicar, para se desenvolver, certo? E isso aqui nós temos o número de indivíduos com potência de 10 elevado a 4, tá? Então aqui eu coloquei só 100 indivíduos, mas aqui seria 100 vezes 10 elevado a 4, a quarta potência, número de indivíduos, tá? Então, ó, essa capacidade teórica a gente coloca como teórica, porque na verdade, um casal de passarinhos que vai colocar 6 ovos, que vai conseguir chocar esses 6 ovos com mortalidade zero, isso é impossível, tá? De natureza pode acontecer, mas é um caso muito raro, certo? Mas em 15 anos não morrer nenhum passarinho? Não, isso aí é possível, mas 99% improvável. Essa capacidade teórica de crescer, apresentada pelas populações, é chamada de potencial biótico. Ficou claro isso para vocês? Esse conceito é muito importante. O que é o potencial biótico? É a capacidade teórica que as populações apresentam de crescer, certo? A gente consegue ver isso nesse gráfico aqui como exemplo do crescimento populacional bacteriano, e a gente pode ver isso no exemplo também dos passarinhos que chocam 6 ovos por ano. Em 15 anos, eles vão ter produzido ali 10 milhões de descendentes, ok? Então, essa ideia, essa possibilidade, essa capacidade de crescimento é chamada de potencial biótico. Há ainda outros fatores que vai influenciar o tamanho, tá? Que alteram o tamanho populacional. Então, vejam, em condições naturais, o crescimento de uma população é limitado pela disponibilidade de recursos do meio. Eu acho que isso também fica óbvio, tá? Voltando aqui, essa população de bactérias, elas vai crescer indefinidamente? Não. Por quê? O ambiente, a cultura onde ela está sendo criada ali, onde elas estão sendo cultivadas, vai chegar um momento que a gente chama de momento de saturação. Por quê?
Porque a quantidade de recursos disponíveis para o crescimento populacional daquela espécie vai se acabar. Então ele vai começar, ele não vai conseguir mais, não vai ter mais alimento. Então como é que ele vai crescer? Como é que ele vai continuar crescendo? Como é que vai continuar se multiplicando? Simplesmente não vai, certo? Porque aí não tem espaço, a área é limitada também. Então, ó, o tamanho da população será determinado pelos efeitos combinados dos dois fatores ambientais. Quais são os dois fatores ambientais? Os fatores abióticos e os fatores bióticos. Vamos ver isso aqui. Nós temos o número de indivíduos, um gráfico mostrando aqui no eixo Y o número de indivíduos, no eixo X o tempo, tá? E o tempo sempre implacável, né? Então nós temos aqui uma curva de crescimento, a população está crescendo, ele tenderia a fazer essa curva aqui, ó, tá? Essa curva é a chamada curva de potencial biótico. Se todas as condições necessárias existissem, ele ia continuar crescendo indefinidamente, certo? Só que aqui eu vou, nessa linha azul aqui, ó, aparece o que a gente chama de resistência do meio. E essa curva preta é a curva de potencial biótico. Se todas as condições num mundo ideal para aquela população existissem, ela ia crescer dessa forma. Mas o crescimento real é dessa forma. Por quê? Eu tenho resistência do meio, certo? E o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. A população vai crescer até aqui, ó. Quando ela chegar aqui, ela pode crescer um pouquinho, mas aí ela vai declinar. Depois, ela volta a crescer novamente, depois declina, tá? Por que isso? Eu vou dar um exemplo. Imagine uma população de lebres e linces do Ártico, ok? Vamos dizer que por algum motivo uma doença ali matou os linces, uma boa parte da população dos linces. Então as lebres não vão ter predadores. O que vai acontecer com ela? Havendo recursos de alimento, elas vão se multiplicar, e essa população vai, boom, dar um boom. Só que vai chegar um momento que a população cresceu tanto, que não vai conseguir se sustentar, porque os recursos naturais diminuíram. O que vai acontecer com a população? A população vai começar a morrer. Se a gente pensar em nível de espécie, isso é bom, porque o equilíbrio vai se manter. Se a gente pensar, claro, em nível de indivíduo, não, porque o indivíduo que vai morrer não vai ser bom para ele. O que acontece? Essa população de lebres que cresceu, vai chegar num topo, esse topo aqui, que a gente chama de tamanho populacional máximo. Vai crescer e depois ela vai diminuir. E vai ficar nessa curva sinusoide aqui. Certo? Então, a curva de crescimento real de uma população descreve uma curva em S. Essa curva aqui, ó. Certo? Que é a curva sigmoide. Beleza? A preta, como eu mostrei para vocês, seria a curva de potencial biótico, a ideal. Tá, mas aí eu falei o seguinte, que as populações elas não vão crescer de forma indefinida. Vai ter um limite de crescimento. E o que é que limita esse crescimento? Os dois fatores. Os fatores abióticos e os fatores bióticos. Quais seriam os fatores abióticos? A água. Se não tem água para eles se alimentarem, para eles beberem, a população vai diminuir. O espaço, eu preciso de espaço para que a população cresça. O clima pode mudar, certo? Pode vir uma grande seca ou grandes enchentes e matar a maioria dos indivíduos. E, logicamente, a disponibilidade de nutrientes. Sem nutrientes, a população não consegue se manter ou continuar crescendo. E os fatores bióticos que vai influenciar aí no tamanho da população? Nós temos a predação, eu falei do exemplo do lince e do lebre, lá a gente se lembra que o lince é um predador natural da lebre, então isso vai limitar o crescimento da população das lebres. A competição entre a própria espécie, certo? Ou entre espécies diferentes. Doenças, as doenças vêm às vezes para limitar o crescimento populacional e, logicamente, a alimentação. Beleza? Vejam que a alimentação está diretamente relacionada à disponibilidade de nutrientes. Ok? Então, possa ser que tenha a disponibilidade de nutrientes esteja ali, mas a espécie, a população não tem acesso. Então, estaria indisponível. Beleza? Então, não consegue se alimentar. Vamos continuar. Quando uma população atinge a capacidade suportada pelo meio, seu tamanho passa a oscilar em torno de um valor médio, tá? Essa curva aqui que nós estamos mostrando aqui. Ela vai chegar no topo lá, ela não consegue mais se manter, então ela vai subir e descer. Vamos resolver algumas questões para fixar essa parte de populações, tá? Algumas questões aqui. Eu trouxe a primeira questão da PUC, lá de São Paulo. Aí a questão diz o seguinte, é uma questão bem direta. Vamos lá. A cada conjunto de indivíduos, tá? Conjunto de indivíduos
É claro que a gente já sabe o que é. Que vive em uma mesma área geográfica ou região, denominamos de biomassa? Não, biomassa não. A gente nem viu ainda o conceito de biomassa. A gente vai mostrar para vocês o que é biomassa, certo? Ecossistema, quem não está prestando atenção pode acreditar, pensar que sim, mas ecossistema é o conjunto de comunidades, o que nos leva a excluir também o que é comunidade biótica, tá? O nicho ecológico, está relacionado a quem vamos tirar aqui também, a função, né, a profissão que o ser vivo ele faz ali no seu habitat, onde ele vive. Biomassa, a gente já viu que não, então teríamos duas, ecossistema e população. Nós estamos falando de conjunto de indivíduos, tá, gente? Conjunto de indivíduos é população, certo? Então não é ecossistema, alguém poderia confundir. Então a resposta certa aqui é a letra C, certo? População. É essa mesmo? Isso, letra C é a resposta. Então acertamos aí. Segunda questão, FUVEST, um dos vestibulares aí mais difícil, mais concorrido, é aí do Brasil, tá? E aí é o vestibular que dá entrada à USP, né? A universidade mais concorrida do país. Em um lago estão presentes diversas espécies de animais, diversas espécies. Plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. O conjunto desses seres vivos constitui o quê? Veja, eu tenho várias espécies de animais. Eu tenho plantas, eu tenho algas, eu tenho protozoários, fungos e bactérias. O conjunto desses seres vivos constitui a cadeia alimentar? Não. A gente não está falando aqui de cadeia alimentar, quem se alimenta de quem, por enquanto não. Uma comunidade biológica, exatamente. Nós estamos falando em comunidade biológica, certo? O que é comunidade? É o conjunto de populações. Então eu tenho aqui uma população de animais, eu tenho uma população de plantas, eu tenho uma população de algas, eu tenho uma população de protozoários, eu tenho uma população de fungos e tenho uma população de bactérias. Então, o conjunto dessas populações forma o que a gente chama de comunidade biológica. É um ecossistema? Não, porque o ecossistema ele tem que entrar aqui também os fatores abióticos. Aqui nós só temos os fatores bióticos, né? Uma população? Não, talvez confundisse aqui, tá? Porque se a gente pegar só, por exemplo, o conjunto de animais de uma determinada espécie, aí sim nós teríamos uma população, tá? E poderia gerar confusão, mas não é população. Uma sucessão ecológica? Não, a sucessão ecológica nós vamos ver depois, né? É o que sucede, por exemplo. Alguém fez uma queimada numa área, matou tudo. As primeiras plantinhas que vão nascendo ali, vão se desenvolvendo até formar uma floresta novamente. Isso sim seria sucessão ecológica. Beleza? Então vamos seguir. Vamos seguir. Mais uma questão. O UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada, ó, onde ela é encontrada? É o endereço, tá? É o endereço. É endereço. Endereço é o quê? O habitat. É onde ela vive, tá? Habitat. E o que ela faz? O que ela faz é uma profissão. A profissão está relacionada ao seu nicho ecológico. Nicho. Seu lugar ali ecológico, seu papel na ecologia. Nicho ecológico. Beleza? Então, ó, estamos informando respectivamente na ordem. Nicho e habitat, não. Tá? Essa palavra aqui, respectivamente, ela deve ser obedecida. Se não for obedecida, a gente erra. Habitat nicho ecológico? Sim, perfeito, esse é o nosso gabarito. A gente já viu aqui, tá? Não tem como errar. Então, onde a espécie é encontrada é habitat. O que ela faz é um nicho ecológico, tá? Habitat biótopo? Não. Não, não é. Nicho ecológico é ecossistema? Não. Aqui tá meio certo, né? Habitat é, mas biótopo não. Nicho ecológico e ecossistema? Não, tá totalmente errado. E a letra E, habitat e ecossistema? Tá meio certo. O primeiro é habitat, mas o segundo não é ecossistema. Universidade Federal de Lavras aqui, ó. Eu acho que é Lavras. Ou é UFLA. Indique a alternativa que mostra a hierarquia correta. Correta, a hierarquia correta, ou seja, hierarquia do maior para o menor, tá? Nesse caso aqui, está pedindo do mais simples para o mais complexo. Lembra, nós temos população, certo? Se a gente considerar o indivíduo, então quem começa primeiro é o indivíduo, tá? Então vamos lá. Indivíduo, população. Um conjunto de indivíduos forma uma população. E o conjunto de população forma o quê? Uma comunidade. E o conjunto de comunidade forma o quê? Certo? O ecossistema, porque aí já entra também os fatores abióticos.
e essa sequência, que nós temos 4, tá? Então, indivíduo, população, comunidade e ecossistema. Se você lembrar primeiro que o primeiro é o indivíduo, você tira a letra A. Então, a letra A já ficaria fora. Não seria a letra A. Beleza? Tira ela. Se a gente pensa em ecossistema, não. Primeiro é indivíduo, poxa. Então, não é ecossistema. Tira. Tá fora. A letra C poderia continuar aqui, ó. Vê a letra C, ó. Indivíduo, população, ecossistema, comunidade. Não, aqui é o contrário, tá? Seria o contrário. Tá errado isso aqui. Ok? Então, não é também a letra C. Mas poderia, quem não está prestando atenção assim, quem não está atento, né? Acabaria errando. Letra D, ecossistema, não. A gente já viu que não. Primeiro é o indivíduo. E letra E, sim. É o nosso gabarito aqui, perfeito, né? Porque ele traz a ideia de indivíduo como o primeiro, do mais simples ao mais complexo, certo? Então, nós temos indivíduo, população, comunidade e ecossistema. Perfeito aí nosso gabarito. Só para confirmar aqui, a letra E. Mesmo aqui, a letra E. Ok? Seguindo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Entre os fatores que determinam a diminuição da densidade, certo? Eu quero que a densidade diminua numa população. O que é que vai fazer com que a densidade, ou seja, o número de indivíduos por área ou por volume, por unidade de área ou por unidade de volume de uma população, tá? O que é que determina isso? O que é que causa essa diminuição? Mortalidade e longevidade. Mortalidade até poderia ser, tá? A mortalidade diminui o número de indivíduos. Mas longevidade é quanto tempo um indivíduo vive. Então não é a letra A, tá? Mortalidade e longevidade não é. Letra B, imigração e emigração. Eu quero diminuir, certo? Eu quero diminuir a densidade populacional. A imigração é indivíduos entrando na população. Então isso não está diminuindo, está aumentando. A letra B fica fora. Mortalidade e imigração. Vamos lá. Mortalidade diminui o número de indivíduos? Diminui. Beleza. Mas e a imigração? A imigração diminui? Não. A imigração está entrando indivíduos naquela população. Então não é a letra C. Vamos lá agora. Imigração e natalidade. Imigração aumenta e natalidade também aumenta. Essa letra D totalmente errada, né? Essa letra D. Então sobrou aqui, ó, a letra E, emigração. Os indivíduos estão saindo da população. Diminui o número de indivíduos. Mortalidade. Os indivíduos estão morrendo. Também vai diminuir. Então nosso gabarito aqui, letra E. Questão aí bem tranquila, certo? Resposta letra E. PUC de Minas, questão 6. Uma população de parasitas e seus hospedeiros estão em interação. Parasitas e hospedeiros estão interagindo. Eliminando-se os parasitas, espera-se que a população de hospedeiros cresça continuamente, para sempre, eternamente, entre em declínio e depois permaneça em equilíbrio, cresça até certo limite e depois permaneça em equilíbrio, entre em equilíbrio imediatamente ou entre em declínio imediatamente. Vejam só, a gente tem que entender o seguinte, a gente não viu ainda as relações ecológicas entre espécies. Mas essa questão ela traz a ideia daquele limite populacional. Até que ponto uma população consegue crescer, certo? A gente sabe que crescer continuamente não. Por que ela não vai crescer continuamente? Porque nós temos fatores que vai influenciar esse crescimento, certo? Então, essa questão, ela é direcionada para isso, mas a gente precisava ter algumas ideias já de relação. Por isso a gente vai tratar aqui o gabarito. Vejam só. O que é que vai acontecer? A gente sabe que parasitas, eles se alimentam dos seus hospedeiros, sem matar os hospedeiros. É diferente de predação, né? De presa, predador e presa, tá? O predador, ele mata a presa para se alimentar. O parasita, ele se alimenta ali do hospedeiro, mas não necessariamente o mata. Por quê? Se o hospedeiro morrer, também vai morrer. Então não é futuro para ele. Então, se eu tenho uma população de parasitas e hospedeiros, eu elimino os parasitas. O que vai acontecer com esses hospedeiros? Ele vai entrar em declínio? Não. De início vai ser uma vantagem para ele, né? Opa, não tem parasita mais agora, eu vou continuar crescendo. Mas ele não vai entrar em declínio, tá? Ele não entra em declínio. No primeiro instante, não. Vamos lá. Ele cresce até certo limite. Sim, ele vai crescer. Não tem parasita, não tem nada que impeça dele crescer. Ele vai crescer. Só que ele cresce até certo limite. E depois, ele morre? Não tem mais parasita. Ele permanece em equilíbrio, né? Que mostra aqui o nosso gabarito, a letra C. Já adiantando para vocês. Ele entra em equilíbrio imediatamente? Não. Tá? Não tem parasita que estava impedindo dele crescer, da população crescer. Ele vai crescer, depois vai entrar em equilíbrio, mas imediatamente não. Então tá fora. E a letra E, ele entra em equilíbrio imediatamente? Não, ele não vai entrar também em declínio imediatamente. Por quê? Ora, são hospedeiros que servem de presa ali, presa não, né?
vamos dizer que preso, vamos usar esse termo por enquanto, para os parasitas. Está atrapalhando ele crescer. Tira-se os parasitas. O que vai acontecer com esses hospedeiros? Eles vão crescer. Só que eles vão crescer até um certo limite. Aí depois ele vai entrar, permanecer em equilíbrio. Beleza? Então é isso, gente. Mais uma questão aqui. Para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos que a compõem e... Bom, o que é densidade? A gente viu que densidade é o número de indivíduos dividido pela área ou pelo volume, não é isso? A gente precisa calcular a densidade da população, certo? A gente precisa conhecer o número de indivíduos e o espaço que ocupa, a taxa de mortalidade não, a taxa de mortalidade não. Opa. A taxa de natalidade não, a quantidade de seres que nascem. O número de indivíduos que migram, não. O número de indivíduos de outras populações da mesma região, não. Tá, se eu quero saber só aquela população, porque eu vou saber de populações de outras regiões, tá? Então, resposta é a letra A, o espaço que ele ocupa, né? A área ou volume, tá? A área se for na superfície e o volume se for em 3 dimensões. Questão 8. Número de indivíduos em centenas. Tempo em meses. Qual a alternativa errada? Vamos lá. A gente percebe aqui que há um crescimento linear aqui, até um certo limite, aqui em 4, eu acho, 4 e alguma coisinha aqui, tá? Se a gente traçar a linha direitinho aqui. E depois a população diminui, decresce, depois cresce, depois decresce, depois cresce, e assim sucessivamente. Vamos lá. O crescimento observado nos 5 primeiros meses, a gente traça a linha aqui, sugere que se trata de uma população recente em ambiente favorável. Nos 5 não, porque nos 5 já começou a cair. As flutuações eu quero errada, tá? As flutuações observadas sugerem que a população não atingiu o equilíbrio nos 12 meses. Atingiu, a gente vê que aqui há aqui um equilíbrio, tá? A variação da população observada entre 6 e 7, pode ser dividida devido a um aumento da taxa de imigração. Pode, certo? 6 e 7, ou seja, aqui nós temos um período que caiu, mas voltou a subir. Então, o que é que aumenta o número de populações? Natalidade ou imigração, certo? A competição por espaço pode explicar a variação da população entre 5 e 6, certo? Diminuindo, pode também. Então, qual é o nosso gabarito? Letra B, certo? Por que a letra B? Nós estamos procurando a alternativa errada, tá? As flutuações observadas sugerem que a população não atingiu, eu mostrei para vocês aqui, ó, circulei aqui, ó, certo? Só não tinha falado do gabarito antes. Atingiu sim o equilíbrio, o que deixa essa resposta, essa alternativa aqui, ó, é o não, tá? Essa afirmação está errada por esse não, certo? Há sim um equilíbrio nesse gráfico aqui, ok? Tranquilo? Bem tranquilo essa questão de interpretação de gráfico, tá? Nada daquilo que a gente não falou. A gente veja que a gente dá a parte teórica, a gente dá a ideia e a gente coloca aqui nas questões para que a gente possa praticar. Beleza? Então, eu vou iniciar essa parte aqui agora de relações ecológicas. É claro que a gente vai precisar dividir novamente essa aula. Eu falei para vocês que a gente pode dividir ela em várias etapas porque é muitas informações. E quando a gente terminar relações ecológicas, a gente volta a fazer alguns exercícios também, tá? Mas vamos iniciar essa parte aqui. Então vejam, os seres vivos eles interagem entre si, certo? E essa interação dos organismos que constitui ali, que formam comunidade biológica, são genericamente, de uma forma geral, chamadas de relações ecológicas. Só que existem vários tipos de relações ecológicas, tá? E elas são classificadas pelos biólogos em 4, tá? Vamos falar de 4 primeiro. As relações intraespecíficas, dentro da mesma espécie, certo? Então nós temos relações, vejam, essas relações, essa interação a gente chama de relações ecológicas, tá? E a gente classifica em 4 tipos. As intraespecíficas são aquelas que se dão dentro da mesma espécie, certo? As interespecíficas, entre espécies diferentes, harmônicas e desarmônicas. Pelo nome, o nome já está dizendo, tá? Mas aí essa ideia de harmonia e desarmonia a gente vai ver com detalhes depois. Então, vê só. Vamos lá. Relações intraespecíficas. A primeira aqui, relações intraespecíficas. Certo? Elas se dão dentro da mesma espécie, como eu falei. São aquelas que se estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie. Beleza? Então, as relações entre os seres humanos, por exemplo, seriam um tipo de relações intraespecíficas. As relações interespecíficas são aquelas que se dão entre espécies diferentes, certo? Tem espécies diferentes. Por exemplo, a relação que se dá entre
os seres humanos e um gato dentro de casa, que tem um animal doméstico lá, certo? São relações interespecíficas, ok? Se dá entre espécies diferentes. As relações harmônicas, vê só, essa ideia de harmonia e desarmonia. Nessas relações harmônicas, não é que os dois seres vivos ali, as duas espécies, elas vão estar sendo beneficiadas, elas vão estar vivendo em harmonia. Não, tá? Vamos entender o seguinte, ó. Nas relações harmônicas, pelo menos uma das espécies se beneficia. E não há prejuízo para nenhuma das partes associadas. Então, eu tenho uma relação onde uma das espécies ela é beneficiada, certo? Mas a outra não é prejudicada, não tem prejuízo para ela, beleza? Pode acontecer de duas espécies, numa relação harmônica, duas espécies, ambas serem beneficiadas? Pode. Então, nós temos relações harmônicas, tá? Mas se uma das espécies que estão ali se relacionando, ela tem algum prejuízo, aí a relação deixa de ser harmônica e passa a se chamar relações desarmônicas. Nesse caso, uma ou ambas as espécies são prejudicadas, certo? Então, nós temos sim relações biológicas, relações ecológicas, onde apenas uma das espécies são prejudicadas, ou eu tenho relações ecológicas onde ambas as espécies também podem ser prejudicadas, certo? Então, gente, essa parte aqui das relações ecológicas, vocês guardem, vejam, relações ecológicas são as relações, as interações entre os diversos organismos, e a gente divide ela em 4 tipos, tá? Intraespecíficas dentro da mesma espécie, interespecíficas em espécies diferentes, harmônicas, onde pelo menos uma é beneficiada, mas não há prejuízo para a outra, porque se houver prejuízo para uma das espécies ali que estão se relacionando, a relação deixa de ser harmônica e passa a ser uma relação desarmônica. Aí a gente vai na próxima aula, na próxima parte desta aula aqui, a gente vai especificar cada uma delas. Nós vamos ter predação, protocooperação, mutualismo, vai entender cada uma delas e vamos dar exemplo para que vocês fixem melhor, certo? Então eu espero ter ajudado e aguardo vocês na sequência dessa aula.